Qual é o objetivo da mediunidade? É o que a gente vem construindo desde o começo, né? Exercício consciente e cuidadoso. Por que fala exercício consciente? Porque inconscientemente todos nós entramos em transe várias vezes por dia, sem nos darmos conta. Nessas sutis influências que os espíritos exercem e que está assim muito claramente colocado no Livro dos Espíritos, na pergunta 459, influenciam os espíritos em nossa vida? Não apenas influenciam, como na maioria das vezes são eles que nos dirigem. Aí a pessoa fala, então se eles nos dirigem, deixa eu dirigir. O que me adianta esforçar? Mas o esforço representa que tipo de espírito você quer que dirija, né? Então, se você quer entrar em conexão com o Bezerra de Menezes, não preciso nem dizer o que tem que ser feito de esforço, né? Nossa casa também está fazendo aniversário, só que ela é neta da casa de vocês, porque ela está fazendo 25 anos, né? Aqui é 99, né? Praticamente um século. E nós recebemos esta semana o Luiz Rivas. Para quem não o conhece, é ele que faz aqueles livros, escreve os livros com a Turma da Mônica, né? Então, Meu Pequeno Evangelho. Hoje ele está com 30 livros. E ele conseguiu liberar os direitos da Warner Bros., quer dizer, ele paga uma quantia, mas para atingir as mentes com o Evangelho e com o Espiritismo, né? Então ele está usando a turma do Scooby-Doo, os Jetsons, os Flintstones, e as crianças já na terceira idade estão adorando. Estão adorando. E agora ele lançou um livro chamado Transição Fácil. Por que eu estou abordando isso? Porque tem a ver com isso. Não é que a transição é fácil, mas ele pega 10 anos de estudo para escrever esse livro. Como ele é designer gráfico, então é tudo desenhado. Ele pegou o Apocalipse de João e sobrepôs ao livro A Caminho da Luz de Emmanuel. E comprova tudo que está aí, assim, explica, torna simples o Apocalipse, você compreende. E ele vai começar lá atrás, com o profeta Daniel. Quando o rei Nabucodonosor, da Babilônia, ele teve um sonho. E os hebreus, nessa época, eles eram escravos, né, dos babilônios. E ele chamou 4 magos, bruxos, videntes que ele tinha no reino e disse assim: eu tive um sonho. Eu queria que vocês me falassem o sonho que eu tive e o que ele representa. E aí eles disseram: não, o Senhor nos conta o sonho e a gente interpreta. Eles disseram. E ele respondeu: não, porque aí fica fácil, vocês podem, manipular, dar um jeitinho de transformar o sonho contra mim, querer interpretar só em direção à minha pessoa. Eu não quero que seja algo particular, porque é algo grande que eu não estou conseguindo entender. Então, vocês não conseguem? Não, então não vou matá-los. Aí um disse assim: eu só quero que o Senhor me dê um dia. Nesse um dia eu venho. Era Daniel, o grande profeta do Velho Testamento. Então ele se ajoelhou, ele pediu a misericórdia de Deus. E no dia seguinte ele chegou lá e disse: Senhor, eu sei que o Senhor sonhou. O Senhor sonhou com uma grande estátua, gigante, com a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze,
a parte de cima das pernas de ferro e os pés de barro. E isso quer dizer que o seu reino é grandioso, ele é rico como ouro, é grande, mas que daqui para frente os reinos materiais vão entrar em decadência. O próximo já não vai ser de ouro, o outro já não vai ser de prata, até que um reino que não é deste mundo, como um asteroide brilhante virá, derrubará os pés de barro e todos os reinos vão cair. E esse reino se espalhará pelo mundo. Vocês sabem quem era esse asteroide que derrubou os reinos materiais, né? Jesus. Só que o profeta Daniel reencarna na época de Jesus com toda aquela bagagem mediúnica e moral, e ele vem como João Evangelista. E mais uma vez se desvelam os mistérios do amanhã através do Apocalipse. E à frente, num período de trevas da humanidade, ele retorna ao cenário terrestre como Francisco de Assis. Isso quer dizer que os nossos dons só tendem a se tornar maiores, assim como também as deficiências que não cuidamos. Então, a mediunidade hoje é como algo de Daniel, de João Evangelista, de Francisco de Assis, nos chamando a atenção para os valores que estão muito além do ouro, da prata, do bronze, do ferro, né? E ela nos contempla com uma sensibilidade que vem nos trazer a certeza da existência do mundo espiritual do qual nós procedemos. Então, a finalidade, o objetivo, né, da mediunidade é nos despertar essa certeza de tal maneira que nós possamos compreender que não somos diferentes dos que estão lá. Nós só estamos momentaneamente revestidos de um corpo físico, porque a reencarnação nos oferece vivências diferenciadas. Se nós não tivéssemos a reencarnação, o mundo espiritual permaneceria. O mundo material, ele é dependente do mundo espiritual, mas o mundo espiritual não é do material. E se esse mundo existe, e existe essas categorias de mundos, é para trazer a mensagem de Deus à nossa capacidade de interpretação. Porque a mediunidade, ela não é propriedade do espiritismo, ela já existia, olha aí, Daniel. Porém, só o espiritismo a desvendou pela observação de Kardec e passou a estudá-la para que ela fosse um instrumento de melhoria do ser humano. Fato é que para nós, no mundo espiritual, ela é natural. Por isso, ela está se apresentando como natural ao nosso organismo físico. Por quê? Eu posso afirmar quantas vezes quiser. Eu não sou médium. Como quem diz, você é que é médium, então tu se vira com a tua responsabilidade. E faz por todos nós. Tá? Porque o nosso organismo biológico está diferente, está enriquecido. Aqui não tem gente que tem 35 bilhões de neurônios, outro 40 e outro 100. Todos temos as mesmas possibilidades. Deus não fala que nós somos todos iguais. Jesus não falou que nós somos todos iguais perante Deus, porque Ele nos dá as ferramentas igualzinho. Como nós vamos usá-las? Então, de qualquer maneira, em qualquer circunstância, no espiritismo fora dele, consciente ou inconsciente, aceitando ou não, eu tenho mediunidade. E ela já começa a se expressar de forma natural no nosso corpo. A gente só precisa saber que tem e como usa. Você
não fosse ele aqui, tudo bem, o computador é propriedade minha, mas se eu não sei mexer com ele, entenderam? Então a gente precisa aprender a lidar com a mediunidade. Porque, olha, o exercício enobrecido, quer dizer, eu tomar conta, Jesus disse, vigie. Vigie o quê? É você mesmo que está falando? Isso tudo partiu de você, então tome conta. E se você percebeu que excedeu, você começa a pontuar onde começou, onde iniciou essa colaboração, essa sociedade espiritual. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? A receita está no Livro dos Espíritos. Pergunta 919, quando Santo Agostinho fala da autoobservação, do autoconhecimento. Todo dia antes de dormir, ele analisava tudo que aconteceu durante o dia. Ele se ouvia, como ele se dirigiu ao outro. E ele reconhece que tinha um falar mais firme, duro, agressivo. Ele foi modelando isso. Então, se nós fizermos isso todos os dias, a gente se dá conta sim. Mas não basta se dar conta, a gente tem que se empenhar para ser diferente. Agora vem a surpresa. 1 minuto de silêncio. Para quem é o trabalho mediúnico? Para pessoas integradas nas atividades do centro espírita. Não pode ter aquela só vem para a reunião mediúnica. Olha lá, reuniões mediúnicas, esse livro é daquele projeto Manuel Filomeno de Miranda, do Divaldo, A Mansão do Caminho. Seleção e privacidade. Qual é o conceito que você usa para chamar, convocar as pessoas para a reunião mediúnica? Ah, é porque ela gosta daquela pessoa. É porque são amiguinhos. Não, é por isso aqui, ó. Porque quando eu participo das atividades, então eu sou uma pessoa comprometida. Porque tem gente que acha que tem que vir para a reunião mediúnica, porque esse é o único caminho de se livrar dos obsessores, que aí vem o outro, conversa, convence e manda eles embora e eu fico livre. Mas enquanto eu sou daquele jeito, outros vêm. Eu sou o imã que atrai aquela personalidade, aquele modo de ser dos espíritos, né? Então, eu tenho que estar integrada. E mais, por quê? Muito simples, muito simples. Eu não aprendo a lidar com os encarnados. Eu não tenho uma convivência com os encarnados que pelo menos seja respeitosa, né? Principalmente se aquele encarnado tem algum problema que não me agrade, que eu não aceito. Mas eu chego na reunião mediúnica, vamos supor que eu sou dialogador. Aí chega lá um espírito e eu já entro dizendo que espírito é uma graça fazendo diálogo, né? Ele chega lá e diz assim: seja muito bem-vindo, meu irmão. Mas quem disse que eu sou seu irmão? Mas o Senhor Jesus? Eu não aceito Jesus. Eu nunca ouvi falar de Jesus. Aí você insiste, aqui é uma casa espírita. Mas quem disse que aquela pessoa é espírita? Aquele espírito é espírita. Então o espírita acha que o mundo espiritual é espírita. Todo mundo conhece Jesus, todo mundo conhece Chico, Emmanuel, André Luiz. Outro dia na nossa casa espírita, surgiu um espírito muito inteligente. Vocês não têm ideia. E nós temos os cursos voltados para ensinar o diálogo. Porque muitos irmãos que são excelentes dialogadores, e assim é melhor que seja, não são médiuns ostensivos. Pode ter uma intuição. Ah, mas como é que eu vou saber se o espírito é homem, se ele é mulher, qual o problema? Você não tem que adivinhar. Você tem que observar e saber conduzir. Tá? E nunca tente adivinhar.
Você pode perceber? Pode perceber alguma coisa, mas quem disse que aquele espírito quer que aquilo seja revelado? A privacidade da identidade é a segurança da casa espírita. E o irmão era muçulmano. Os muçulmanos também têm problemas como os espíritas, mas eles não seguem Jesus. E não é por isso que eles sejam menos dignos do que nós. Se os islâmicos não têm um esclarecimento que o espírita tem, se você encontra um islâmico na rua, como é que você vai conversar com ele? Você vai falar para ele: olha, hoje tem uma palestra espírita, ela vai falar de mediunidade, de Jesus, mas você tem admiração, carinho, amizade. Isso implica em respeito. A gente respeita as diferenças. Então ali você está atendendo alguém em necessidade. Já pensou se você chegasse num pronto-socorro, o médico dissesse: eu só atendo espírita, eu só atendo católico, né? Eu só atendo judeu. O que quer ser? Então você, naquele momento, é quem está de plantão na urgência. Entenderam? Acima de tudo, em nome de Deus, que ele chama de Allah, que o outro chama, não importa. Então nós não estamos ali para transformar, mudar o pensamento do espírito para que ele saia espírita. E a gente pensa isso. Nós estamos ali como alguém disposto a ouvi-lo e não a transformá-lo. Até porque, né, nós vamos ver isso para frente. O Divaldo concedeu uma entrevista na década de 80 e ele disse assim, que ele tem pena do médium para quem lhe pergunta: o que você vai fazer na reunião mediúnica? Ele diz: eu vou ajudar os espíritos. Nós não somos bom exemplo, nós estamos aprendendo a muito custo a nos tornarmos um pouco melhores. Ele diz: esses não sabem que vão para a reunião mediúnica ouvir os espíritos dizer: não faço o que eu faço, veja o que aconteceu comigo. Eles são as nossas lições. E não importa a religião deles, as experiências de vida deles nos servem para o aprendizado. Aí cai por terra aquela situação assim: aqui nossa reunião é especializada, só recebe suicidas. Por quê? É real? Primeiro, é real? Só vem suicidas? Então pergunte, por quê? Porque tem lugar que só vem. Aqui é só obsessor, chefe de falange, aqui é o oficial menor, aqui é o trabalhador, e os médios são graduados. Então pense, por quê? Se é um fato, que dificilmente vai ser, por quê? Porque tem algo naquela equipe que precisa daquelas lições para modificar. Os espíritos passam e nós ficamos, ó, ouvindo. O curso é intensivo, mas não tem data para terminar. Então a mediunidade é um campo de acesso seguro que a espiritualidade usa para atingir as nossas dificuldades e dizer: ó, muda, tá vendo? Olha quantos anos você está aqui ouvindo esse perfil que você tem e vê que nunca deu certo. O que você tem, mano? Olha que diferença, tá? No livro Nos Domínios da Mediunidade, o psicoscópio, preparo para a reunião mediúnica, né? Essa observação dos 15 minutos também está no Desobsessão do André Luiz, tá? Então, serviço de preparação deve ser usado para prece, leitura, né? Em torno de 15 minutos, porque o trabalhador da mediunidade deve compreender que não é saudável e é desrespeitoso abordar o mundo espiritual sem uma atitude nobre e digna. Quem lhe permitirá a possibilidade de atrair companhias edificantes
Porque vocês já imaginaram se a reunião mediúnica não tiver a direção dos benfeitores, que transtorno ela vai virar? Ficar por nossa conta a administração e nós acharmos que somos capazes de administrar? O que aquilo vai virar? Mas eu vou lançar uma pergunta para vocês. Por que 15 minutos? Podia ser 10. Podia ser 20. Por que 15 minutos? E aí a coisa fica séria. Porque nós sabemos que existem reuniões em que as pessoas chegam afobadas, em cima da hora. E é compreensível, hoje em dia, tudo é mais difícil, a condução, né, as distâncias, os horários de trabalho. Mas a pessoa chega acelerada, afobada, já entra, senta. Em 2 minutos ela está recebendo espírito. Eu usei o receber espírito porque o pessoal fala assim. E os 15 minutos? Eu tenho uma capacidade de concentração que... Só que lembra a cascata hormonal que eu falei lá atrás? Para que ela preencha o cérebro e o coloque em estado de transe, os hormônios demoram em torno de 15 minutos. André Luiz era médico. Não se esqueçam que esse livro é de André Luiz e o Obsessão de André Luiz. Então, ele chama a atenção para o lado científico da doutrina. Nós não aceleramos hormônios cerebrais. Eles, é que nem eu estou com uma dor terrível no meu pé, então eu tenho que tomar um anti-inflamatório. Mas se tu tomar, e as pessoas falam, vou tomar até ele chegar no pé, não, vou passar no pé. Quando você toma, não está lá a condição do medicamento? A ação dele dura tanto tempo, o pico de ação em torno de 2 horas, que é para ele adentrar a corrente sanguínea e fazer um efeito a que se destina. Por que é diferente? Então significa dizer que, no mínimo 15 minutos, nós, enquanto equipes, devemos ter uma postura de silêncio, de um cuidado até em arrastar cadeiras, em fechar a porta, em abrir janela, conversação lá na sala mediúnica. Não pode conversar na sala mediúnica? Sim, antes, estamos chegando para a reunião, vamos entrando e ali, às vezes já era um bate-papo. Não. A gente deve ter uma antessala, um lugar onde a gente chegue, se encontre, converse. A partir do momento que nós entramos na reunião mediúnica, nós devemos manter silêncio para aquietar os nossos sentimentos, tá? Para dar tempo do meu propósito, a minha postura. Eu não vou dormir batendo bombo, nem fazendo folia. Eu deito e me aquieto para que o sono chegue. Por que é diferente no processo mediúnico? A gente coloca o que é mediúnico assim numa parte muito invisível, que parece que quase ela não existe. E a gente acha que o trabalho é todo dos espíritos, que nós não temos, a não ser estar presentes. Estou lá, estou ocupando a cadeira. Agora, os espíritos fazem tudo. Amanhã nós vamos fazer uma dinâmica, de uma teatralização de uma reunião mediúnica aqui. Aí essa dinâmica vai clarear muitas coisas para vocês, né? Mas na realidade, se não há o propósito, o objetivo, não existe a tarefa. Os benfeitores espirituais, eles não vão atirar pérolas aos porcos. É simples. Eles precisam do mínimo de condição para realizar a tarefa. E a tarefa tem por objetivo, a direção da espiritualidade tem por objetivo um grupo de trabalhadores da casa. Não é os espíritos que passam, eu já disse, eles são escolhidos para testemunhar aquilo que nós temos dificuldade em modificar. Eles vêm dizer, não dá certo, não dá certo, não dá certo. É como, por exemplo, ter 3, 4 salas mediúnicas.
né? As casas normalmente têm mais de um. Aí alguém de uma sala recebe uma comunicação, aí chega no final, a pessoa diz assim para o dirigente, essa comunicação é para a sala 2, para o médium tal. Isso não existe. Isso é manipulação dos encarnados, porque muitas vezes nós somos hipócritas, na realidade é isso. Né? E tem aí, em muitos lugares, os espíritos vêm e dizem hipócritas. Porque a gente está ali, muitas vezes, a serviço de que venha o recado que a gente quer dizer para o outro. Mas se for eu, o outro não leva em conta. Mas se for o espírito, aí eu mistifico, pode até acontecer, mas eu atraio espíritos hipócritas. E se a minha escolha é essa, o que sobra para a espiritualidade fazer? Eu tiro da espiritualidade a direção da tarefa. Eu fiz essa escolha. Ah não, mas espera aí, a casa é blindada, tem não sei quantas correntes, não sei quantas muralhas, né? Então nada ataca. Opa, o meu pensamento não tem limite, ele pode ir lá fora resgatar o pensamento de um agressor da casa e trazer para dentro da reunião mediúnica. É o livre-arbítrio. Então eu tenho que ter a responsabilidade de que eu sou um feixe ali, ó. Eu sou uma vara no feixe. Então eu tenho que me direcionar para o feixe. A reunião mediúnica é um ser coletivo. Então ela é um corpo. Aí você tem um corpo, o cérebro bom, coração, pulmões bons, mas o fígado destruído. O corpo está bem? Não. Não. Existe um ponto ali de contaminação. E eu preciso observar isso. Tá? Então, isso aqui é ciência, não dá para mudar. E se nós, que é um fato que o Espiritismo para frente vai pensar, né? De trazer, por exemplo, gravar as nossas reuniões, ressaltar as comunicações mais específicas e juntar lá um dia, ouvir aquela comunicação e analisar a comunicação. É outro fato que agora me veio à cabeça, que são os comentários pós-reunião. Para que serve aquele comentário? Não é para falar o que já foi falado. Ah, o espírito estava se sentindo assim. Não, puxa, não, peraí, todo mundo viu. Ah, aí vem outro e diz assim, deixa eu falar uma coisa. Eu digo que é o decorador de interiores espirituais. O espírito era uma mulher que estava com um vestido preto de bolinhas brancas, com um sapato de bico, com uma florzinha em cima, com um salto, não sei das quantas, numa poltrona. O que acresce? Nada. Nada. Então para que é? Ó, é para isso. Médio de psicofonia. O que você tem para falar? Olha, eu tenho para falar que a sensação que eu tive do espírito não condiz com o que eu consegui expressar. Ele estava mais agressivo, ele queria ter dito isso, eu policiei, não permiti, né? Dessa forma, ele estava assim. Tudo que não foi exposto para o grupo tem a dimensão, né, do que o médium teve a possibilidade, porque a nossa mediunidade, ela é uma disposição orgânica, não é assim que Kardec fala? Então, assim, olha, o que eu comi, né, o meu emocional, tudo interfere. Tudo, é natural isso. Então, hoje eu posso ter sido mais exata no que o espírito queria expressar. Amanhã eu posso não conseguir expressar, mas conseguir sentir. Eu tenho que colocar isso para o grupo. E outra coisa, né? Olha, o dialogador, quando ele disse isso, o dialogador entendeu isso, mas não era isso. Aí o dialogador levou a conversa por esse lado, mas não era isso, assim, assim. E aí conversar e trocar as informações. Aí é válido. Agora, para repetir, porque eu fiquei enjoado, porque eu não sei o quê. Se eu sei como funciona, eu sei que é normal e que passa. E isso vai ser falado para frente, tá? Então eu tenho que acrescentar, não ficar chovendo no molhado. Então é melhor não haver comentário, né?
Mediunidades, de Valdo Pereira Franco. Disciplina do médium. A irregularidade do exercício mediúnico, a inconstância derivada da preguiça física ou mental, responsável pelo insucesso do dever, mantendo o candidato sempre na superfície. O que ele quer dizer com isso? Sabe aquela reunião mediúnica monótona? É tudo igual, é tudo igual, é tudo igual, é tudo igual. Tem algum problema acontecendo. É igual o quê? O grupo se reúne, o grupo é o mesmo e a finalidade é a mesma. A partir daí, gente, os espíritos não são os mesmos. Como é que tudo pode ser o mesmo? Aqui isso nos leva a um estudo maravilhoso, que não vem para constranger nem ofender ninguém. Por que que eu não consigo ampliar a forma de expressar do espírito? Essa diferença é porque algo em mim, principalmente no campo emocional, não está bem. Eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano. Então eu preciso reavaliar. Eu preciso da ajuda de vocês. Vamos fazer uma mentalização anterior, pedindo por todos os médios, dando um tempo maior de preparo. Em vez de 15, dá um pouquinho mais. Estabelece uma vibração antes, até que os médios entrem no estado de condição de acolher o espírito comunicante e de patrocinar essa alteração hormonal normal ao transe. Tá? Então isso faz com que, se eu não tenho essa disciplina, eu não melhoro. E outra coisa, e quando o médium vem uma vez, aí 2 vezes falta, aí aparece, aí some, aí aparece, e sempre que ele aparece só recebe entidades de alto potencial. Para. Então, você pega uma pessoa que tem um tumor digestivo e você entrega para um ginecologista, tem alguma coisa errada aí. Se tem tanto trabalhador ali efetivo, dedicado, empenhado, eles vão fazendo um depósito de espíritos. Guarda esse espírito para quando fulano vier, porque só ele para. Então, requer análise. Mediúnica requer análise e cuidado. Nós estamos num laboratório de química. Se misturar componentes que interajam perigosamente, os danos orgânicos podem ser irreversíveis. Então é alta responsabilidade. Como conduzir-se com disciplina moral? Eu acho isso tão interessante, gente. No dia a dia da existência, é um item exigível a todos os membros do grupo, a fim de que a amizade, o respeito e o apoio dos benfeitores auxiliem-nos na conquista de si mesmos. Não adianta nós estarmos na mesma reunião e não termos o mesmo propósito lá fora e acreditar que daqui a uma semana nós vamos voltar. Esse aqui foi para casa, chutou o balde 500 vezes, se embriagou, brigou, não respeitou o outro. Aí ele volta na outra reunião e ele acha que tem que estar tudo. Não é assim que funciona. Então, os objetivos não são apenas no dia da reunião. E quando a gente pede para a pessoa, olha, amanhã é dia da reunião, então procura pelo menos amanhã você se portar da melhor forma. Isso é uma estratégia de Jesus para quê? Quando nós nos comprometemos, a gente se obriga. E se obrigar vai criar o hábito. Então depois você não vai se comportar assim só no dia da reunião. Você vai se comportar assim todo dia, tornando-se uma pessoa melhor. Olha aí o objetivo da mediunidade. Por onde você avança, ela vai levar a mesma direção. É tornar-nos espíritos melhores. Tá? Olha eles aí. Tá? A
responsabilidade de manter a harmonia da reunião. Por quê? Porque ele não está recebendo a interferência do pensamento do espírito, que pode ser altamente descompensado. Então, naquele momento, o médium, a serviço daquele espírito, expressando, às vezes, o desequilíbrio daquele espírito, ele precisa de pessoas no grupo que continuem no propósito firme de manter a harmonia da reunião, para garantir a segurança da reunião. Então, eles são indispensáveis. Para quem pensava que não trabalhava, estava lá de fato pelo carinho de alguém que deixava o pau na cadeira, vai mudar de ideia. Tá? E agora, hein? Nunca permitir-se adormecer durante a reunião, sob qualquer justificativa em que o fenômeno se lhe apresente. Porque este comportamento gera dificuldades para o conjunto, sendo lamentável essa autopermissão. Aí eu vou dizer mais. Quem lança a mão do livro Recordações da Mediunidade de Ivone Pereira, lá está muito claro. Para os médiuns que têm desdobramento, a reunião mediúnica de atendimento, seja ela a de treinamento, a inicial, seja ela a de desobsessão, que, né, quando a gente fala de desobsessão, parece que o espírito tem que apresentar a credencial de obsessor na porta para poder entrar. Né? E a gente tem que prestar atenção, porque de desobsessão, acho que são todas. Sim. São todas. Né? Umas com médiuns menos experientes, outras com médiuns mais experientes, e obviamente a espiritualidade, atendendo o limite ou a dedicação de cada médium, vai poder ofertar aqueles tipos de espíritos. Tá? Não é reunião de desdobramento. Gente, não tem como numa reunião mediúnica ter também desdobramento. Isso seria atestar a incompetência do mundo espiritual, por uma coisa muito simples. Quando o médium entra no processo de desdobramento, todas as funções vitais dele caem. O da Ivone era tão forte que ela entrava em catalepsia. Né? Então vejam, seriam reuniões destinadas somente para o desdobramento, onde vários médiuns de sustentação teriam que ficar de apoio para gerar um campo de segurança efetiva em torno daquele irmão, né, que está colocando seu organismo em risco para atender uma finalidade maior. Então, reunião mediúnica, quando a gente diz que acontece desdobramento, nós estamos passando atestado de ignorância para os espíritos benfeitores. Isso mostra que a gente não se aprofundou. Ah, mas não tem mais mediunidade de desdobramento? Tem sim, tem. Só que nós não nos adestramos suficientemente, e hoje, com a vinda à tona das condições de compreendermos como se processa o fenômeno, a oportunização delas cai, porque nós canalizamos para outro lado, e esses riscos que o organismo passa já não são tão necessários, porque há outros métodos. Mas existe, tá? Existe. Nós vemos, por exemplo, o Divaldo, que não faz mais uso. O Chico também parou depois de fazer uso. Ele fazia as reuniões de materialização, que são do mesmo porte de responsabilidade do desdobramento. Mas o desdobramento, olha a obra que a Ivone trouxe. Olha que finalidade. Né? Vocês conhecem esse livro, Mediunidade, Encontro com o Divaldo? Está todo mundo bem acomodado para não desmaiar? Choque a mim.
eu não garanto que qualquer espírito que venha à reunião, que eu consiga convencê-lo. É simples. Quando eu tenho um ponto de vista, pede para alguém me convencer do contrário. Em 15 minutos. É fácil? Por que a gente quer fazer isso com o espírito? Tá? Então ele vem falar sobre a experiência dele para me acrescentar no campo moral. E a única coisa que eu garanto que eu posso dar para ele é o meu campo material, que é muito denso. Então o meu corpo é tão material quanto as minhas necessidades espirituais. Olha como o nosso é material. Tá? Mas ele às vezes tem dores que parecem físicas. Não são físicas, mas parecem físicas. E aí ele precisa de um medicamento que tenha a mesma densidade da dor dele, que parece o nosso corpo físico. E aí nós damos essa energia para ele, como se fosse uma troca amorosa. Em que nível? Vocês conseguem ler aí atrás? Pense, cada espírito que passa, deixar da carga energética dele, da dor dele, de 30% a 60%, se não tem que ter uma equipe firme ali, de doação. Quando você vai doar sangue, não tem alguns impedimentos? E é só doar sangue. Porque você está doando fluido vital. Tá? Então aqui é a mesma coisa, gente. Nós estamos doando fluido vital para aquele espírito, mas não vai servir para a vitalidade do corpo físico dele, porque ele não tem mais. Então vai servir para o quê? Para acalmar a dor dele, que se parece muito com a dor física. Então essa é a única parte que os espíritos realmente contam com a nossa colaboração. Mas se nós não dermos, eles vão fazer o trabalho deles lá com excelência, porque eles podem buscar esses recursos na natureza. Eles só não querem nos abortar de ter essa oportunidade. Porque com essa troca nós somos úteis, mesmo não sendo conscientes e não percebendo que precisamos ser melhores lá fora. Então nós estamos fazendo o bem sob a condução dos amigos espirituais que zelam para que a nossa doação não exceda as nossas possibilidades. Mas vai depender de mim quanto eu quero levar para essa reunião. Então, quando eu administro a minha energia nos 7 dias da semana, eu fiz uma poupança muito maior. Eu sou um colaborador muito melhor para o mundo espiritual. Avalie isso. A doutrinação é uma proposta, não é um ato de transformação. Aí sim, eu chamo de doutrinação. Então, a doutrinação é uma lavagem cerebral. Eu chego lá e imponho. O diálogo é um horizonte, um outro ponto de vista para ele analisar, quem sabe. A gente procura uma solução, vem uma mente nova, fala de outra coisa, eu falo, puxa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Vocês já pensaram na obsessão, na mediunidade? Porque o médium acha que está isento da obsessão, né? Então, na realidade, eu venho, sirvo a mediunidade, mas eu não me modifico lá fora. E eu vou me conectando com espíritos infelizes que passam a atuar sobre a minha mediunidade, inclusive nos dando a conotação de que são benfeitores, começam a impor normas, querer falar nas reuniões mediúnicas, isso não está certo, tem que fazer tal tarefa, tem que não sei o quê, tem que... E aquilo acaba convencendo quem está na mesma sintonia. E, às vezes, a finalidade não é o médium, é a reunião da casa, é minar uma reunião.
Aí, por exemplo, aquele médium arrasta X pessoas e sai da reunião porque a reunião está estranha para ele. Mas a ótica é do obsessor. Ele é apenas o intermediário, né? Olha o que eles fazem. Eles estabelecem as matrizes. Depois que eles conseguem o intento, eles se afastam e deixam a pessoa, porque ela já serviu o que ele quis. E aí a pessoa é como se saísse de uma anestesia geral e visse os danos que causou, mas não tem retorno. Olha a nossa responsabilidade, né? E aí, quando nós estabelecemos essa facilidade de contato, muitas vezes eles esperam o tempo passar, porque o obsessor não tem pressa, ele tem objetivo. O espírito é que tem pressa, ele quer para ontem, né? Quando a pessoa já está com o físico depreciado, as forças orgânicas depreciadas, aí eles voltam com tudo e atormentam a pessoa no momento em que ela se aproxima de deixar o estado biológico. Aí ele entra com uma depressão senil, um falso processo esclerótico, um devaneio, uma perturbação mental. E lembrando que os mentores dizem que nosso último momento aqui é o início do momento no mundo espiritual. Imagina se a gente desencarnasse. Então, por que eu estou avançando nisso? Para você ver que a condução da mediunidade não vai nos afetar em tudo, até mesmo no retorno ao mundo espiritual. A mistificação, todos, sem exceção, somos passíveis dela. Até para nos testar, né? Olha lá. Pode até ocorrer com médiuns nobres para tirar-lhes qualquer inclinação à vaidade, para que não se deixem empolgar como portadores de uma mediunidade irretocável. A diferença é que esses mistificadores em médiuns nobres logo são desmascarados pelos espíritos benfeitores. Entenderam? Então, quando eu me aplico à mediunidade, eu abro a minha condição de me permitir ser influenciado pelos espíritos benfeitores e logo entrar na análise e perceber que eu preciso sair dessa sintonia. Tá? Eu vou ter que acelerar, porque já passou o horário. Podemos ser permitidos. Quando nós estamos passando por processos difíceis na nossa reencarnação, porque todo mundo tem problemas, né? E nós nos mantemos na linha, o que é estar na linha? É realmente levar esses ensinamentos para a nossa vida e fazer um esforço diário para sermos melhores. Nós passamos, sem nenhum privilégio, nós passamos a receber a influência desses espíritos benfeitores para enxergarmos novas possibilidades e não desistirmos, tá? Alerta aos médiuns. O que está acontecendo hoje? Nós estamos vivendo uma fase única na evolução da Terra, né? No fenômeno da transição da Terra. Então, todos os valores que estavam escondidos, eles estão vindo à tona. E o mal está muito visível, nós constatamos o mal muito facilmente. E parece, à primeira análise, que ele está dominando a Terra. E a gente começa a se sentir, né? Aí surge o cansaço, a desmotivação da rotina, tá? A fim de que essa corrente vibratória lá, que o mundo espiritual nos envia, se desvie e venha a prejuízo da reunião, tá? Essa mensagem do Manuel Filomeno vocês conseguem na internet. E ele fala que os bons médiuns é aquele que é consciente dos próprios limites e das infinitas possibilidades da vida. Reconhece quanto ele precisa se modificar. Porque tem médium que acha que já chegou no topo, né? Por isso que eu sou médium, eu já sou diferente de você. Mas sou eu que preciso dar advertência. Aí eu volto àquela situação de que eu recebo na sala 1 a observação do médium da sala 2. A primeira pessoa para quem vem a mensagem,
é a que fala. O cuidado dos mentores é para aquela pessoa. A espiritualidade não se põe sob máscaras, né? Ele vai mandar o recado na sala que precisa ouvir o recado. Não é para ninguém transmitir, né? Aliás, eles têm muito mais lastro moral de olhar a gente e dizer, olha, é isso, 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 isso. A gente não, a gente sabe que às vezes eu estou cobrando do outro aquilo que eu mesmo não consigo fazer. E aí a gente já está acabando, viu, gente? Os bons médiuns escasseiam em razão da momentânea inferioridade humana. Tá? Aliás, tem na Revista Espírita, de fevereiro de 1868, fala dos Cristos planetários, né? E lá deixa bem explícito que a própria condição orgânica, o nosso corpo é tão denso, gente, é fruto do que nós somos. Ele é tão denso que ele faz uma ação de capa sobre o nosso espírito a ponto de nos fazer esquecer que somos espíritos. Então, foi isso que o mentor de Alcione adverte. Você tem certeza que você vai voltar para a reencarnação? Você não precisa. Porque sob a ação do corpo, revejam o início do livro, sob a ação do corpo, exposto às necessidades imediatas do corpo, o espírito pode derrapar. Entendeu? Os valores ficam diferentes. Mas vocês podem dizer, por que Deus faz isso com a gente? Não. Deus nos dá, né, o corpo exatamente para a gente drenar o que está no mundo espiritual e a gente não consegue lidar. O corpo absorve, então ele está na medida exata da carga fluídica que nós temos. E o resultado, se não tivéssemos, era sermos aqueles espíritos que vêm reclamar, tem dores insuportáveis, que sentem... Então, que bênção que é o corpo, né? Porque eles, além desse sofrimento, eles estão sofrendo o complexo de culpa das oportunidades que perderam. É uma dor a mais. O corpo, ele é benéfico, mas ele também é enganador. Então, a gente tem que ficar alerta, tá? Para poder exercer no corpo os nossos valores espirituais. E mensagem final, tá? Que é da Maria do Rosário: o médium que estuda, trabalha e se aprimora não é nada mais do que o espírito que descobriu a necessidade de amar para evoluir, vencendo as más inclinações, dissolvendo as sombras, a fim de que sua alma liberta desponte finalmente para a luz. Tá? Meus contatos, a gente correu um pouquinho no final, por quê? Porque ainda fica uns minutos para vocês perguntarem.